Amor, Fé e Esperança. Mensagem Bíblica com o pastor Deuramar Ribeiro Leite. A nossa reflexão de hoje é em Mateus, capítulo de número 4, versículo 18 até o versículo 20, que diz assim a palavra do Senhor Jesus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Glória a Deus. Prezados amigos, ouvintes da palavra de Deus, importantes decisões diante das grandes conquistas. O Senhor Jesus aqui ele estava escolhendo os seus discípulos, e aqui ele encontra dois futuros discípulos que estavam pescando. Eles eram pescadores, como bem destaca aqui o texto bíblico que nós acabamos de ler. E o Senhor Jesus olha para eles e diz: Vinde após mim, no versículo 19, e eu vos farei pescadores de homens. E aqueles dois discípulos, eles deixaram as suas redes e foram seguir a Jesus. Então, quando nós queremos algo de Deus, queremos buscar o reino de Deus, queremos algo melhor em nossa vida, porque aqui no mundo, quando nós queremos conquistar algo, nós buscamos algo a mais. No reino de Deus, nós temos que abandonar, nós temos que deixar alguma coisa. Então, grandes desafios na nossa vida, grandes conquistas, demandam também de importantes ações que nós devemos tomar. O Senhor Jesus, ele convida aqueles dois discípulos e eles atendem o convite do Mestre. Amados, toda a Bíblia Sagrada ela é cheia de ações que os homens tiveram que tomar para que pudessem alcançar os benefícios de Deus. Lá em Marcos, no capítulo de número 10, no versículo de número 50, nós encontramos aqui a história de Bartimeu. Ele era cego. Ele estava à beira do caminho mendigando e ele clamava, sabendo que Jesus por ali passava, ele clamava e dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ia passando quando ouviu o clamor daquele cego. O Senhor Jesus parou e mandou que levasse Bartimeu até a presença de Jesus. E o Bartimeu, ele tinha uma capa que ficava por cima da sua indumentária principal. A Bíblia diz que ele lançou de si a capa, abandonou aquela capa e foi ter com Jesus. Então, o que está atrapalhando a sua vida? O que está atrapalhando a sua caminhada, a sua jornada? Que tipo de capa está diante de você e tem te impedido de ver a graça de Deus, impedido de ver a glória de Deus? Que tipo de capa está atrapalhando a tua caminhada para o céu? A Bíblia diz em Lucas 19:8 que o Senhor Jesus ele estava entrando na cidade também de Jericó. E havia ali um homem chamado Zaqueu. Ele era publicano, cobrador de impostos. Ele era desprezado, rejeitado pelos seus contemporâneos, porque ele cobrava impostos, trabalhava para o serviço público de Roma e cobrava também imposto além do que era devido. E ele conseguiu galgar uma vida aí de uma posição com muitas riquezas, até mesmo ilícitas. E um dia ele encontra com Jesus, ele sobe uma árvore para ver Jesus. E quando Jesus por ali passa, Jesus diz para Zaqueu: desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu recebeu Jesus gostoso na sua casa. E enquanto ele estava ali conversando, Jesus falando do reino do céu, Zaqueu teve que abrir mão de algo para que o milagre de Deus acontecesse na sua vida. E a Bíblia diz ali no versículo de número 8, que quando Jesus conversava com Zaqueu, e o diálogo foi muito profundo ali naquela hora, Zaqueu ele sente-se tocado pelo poder de Deus, ele se sente movido, ele sente um poder muito grande na sua vida. E Zaqueu toma uma atitude, ele abre mão de alguma coisa que estava impedindo a sua vida. No versículo 8 a Bíblia diz: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, ou seja, 4 vezes mais, de acordo com a lei. Então Zaqueu tomou uma posição, Zaqueu tomou uma atitude diante de Jesus, ele abriu mão de algo. Então nós temos que abrir mão de alguma coisa que está impedindo o nosso relacionamento com Deus. Talvez você é uma pessoa que tem buscado muito
a graça de Deus, tem buscado alegria, tem buscado a paz, tem buscado uma segurança para a sua alma, você precisa abrir mão de alguma coisa. O Senhor Jesus, ele disse: quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Para servir a Jesus, nós precisamos de renúncia, nós precisamos renunciar, abrir mão daquilo que impede a nossa caminhada à glória de Deus. Lá em João, no capítulo de número 4, versículo 28, Jesus também tem um encontro maravilhoso com uma mulher chamada, apenas diz que ela era de Samaria. O texto da leitura bíblica chama a mulher samaritana. E Jesus conversava com aquela mulher. E ela foi entendendo quem era Jesus. E o seu coração foi enchendo de graça. E daqui a pouco aquela mulher, ela vai lá em Samaria e fala para alguns dos samaritanos que ela havia encontrado com Jesus, com o Messias, lá no poço de Jacó. E a Bíblia diz no versículo 28 que aquela mulher, antes dela ir falar de Jesus lá para os samaritanos, ela deixou o cântaro, ela deixou ali, ela abandonou aquele cântaro que poderia impedir dela fazer um deslocamento com rapidez a Samaria. Ela deixa aquele cântaro e vai até Samaria falar a respeito de Jesus. Importantes decisões diante das grandes conquistas. É importante nós abrir mão de alguma coisa para que nós possamos obter a conquista da parte de Deus, ou favor da parte de Deus. Nós encontramos, por exemplo, lá em Filipenses, quando Paulo fala para a igreja que estava em Filipe, da missão de Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele teve que abrir mão de algumas coisas para que ele pudesse hoje ter um nome que está sobre todo nome. Ele estava lá no céu com o Pai. E Paulo fala em Filipenses capítulo 2, para que os irmãos de Filipe, e para todos nós, para toda a igreja, que nós venhamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Lá em Filipenses 2,5, Paulo escreve assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele abriu mão da sua glória e ele veio a este mundo, a esta terra. Paulo continua dizendo: mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então o próprio Senhor Jesus, ele abriu mão de algo, que ele tinha a posse lá no céu, e veio ao encontro da minha pessoa, ao encontro de você, ao encontro de cada um de nós, pecadores. Ele se fez homem e habitou entre nós. Então Jesus, ele abriu mão de alguma coisa. Ele abriu mão de algo muito importante. Por causa de mim, por causa de você. Jesus abriu mão diante do Pai, para que pudesse encontrar conosco nesta terra. E hoje nós precisamos abrir mão de alguma coisa nessa terra, para que através de Cristo possamos chegar ao Pai. O próprio Senhor Jesus, ele mesmo disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Amém.